muito obrigado à presença dos profissionais de imprensa aqui na Câmara Municipal hoje. Diante de vocês, há questões gravíssimas. Eu acho que Belo Horizonte passa por uma crise profunda, mas que não é novidade para ninguém. A diferença é que, a partir de há um certo tempo, essa cidade tem uma Câmara Municipal que pensa no usuário do ônibus antes de pensar em qualquer outra pessoa. Para ser muito objetivo, como eu sempre sou, aqui está o primeiro ponto desta coletiva. Este daqui é o conjunto de termos da mensagem número 4 do senhor prefeito para a Câmara Municipal. Eu, neste momento, assino e ele acaba de se tornar o projeto de lei 538 de 23. Ele vai passar, em primeiro lugar, pela Comissão de Legislação e Justiça, que tem como presidente o vereador Islam Melo, que é um dos vereadores mais preparados desta casa, e, uma vez que recebeu um parecer pela constitucionalidade e legalidade, ele segue para outra comissão, a Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviço, presidida pelo vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que é também um competente vereador. Ao lado do vereador Islam Melo está na Comissão de Legislação e Justiça nosso colega vereador Jorge Santos. Em seguida, a Comissão de Administração Pública e depois a Comissão de Orçamento e Finanças. Este projeto de lei, que ora ganha número 538-23, não faz a vida do usuário de Belo Horizonte no ônibus melhorar. Não há nenhuma previsão de melhora na vida do usuário de ônibus. Ele tão somente concede R$500 bilhão para os empresários de ônibus da cidade. Vereador? E, neste sentido, para apresentar aos senhores soluções, esta Câmara quer colaborar com a Prefeitura de Belo Horizonte. Vem aqui o segundo ponto. O senhor prefeito está convidado a vir nesta Câmara Municipal, ou pode nos convidar para estar na Prefeitura de Belo Horizonte com uma condição. Foram 38 reuniões de ônibus na Prefeitura. Tudo isso está registrado em atas e muitas foram as sugestões para o prefeito. Durante um ano que ele teve, com um subsídio de 237 milhões e meio de reais, o senhor prefeito não fez nada para mudar o transporte, para mudar o contrato e para mudar a tarifa. E agora ele vem apenas com R$500 bilhão para não mudar nada. Esta Câmara Municipal passa a sugerir ao prefeito medidas em relação ao subsídio da capital. Essa indicação foi ao prefeito e eu passo a pontuar para os senhores. Quando da aprovação do subsídio, foram 17 itens, 4 não foram cumpridos. E agora, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela muda algo que esta Câmara concebeu. O sistema de ônibus foi concebido para ser remunerado apenas pelo usuário. E, nesse sentido, eu considero fundamental entender que o transporte como serviço de interesse público não deve ser remunerado apenas pelo usuário. Entretanto, a Prefeitura de Belo Horizonte protocolou na Câmara Municipal esta mensagem, número 4, que, apesar de prever quase R$500 bilhão para o subsídio, silencia sobre a tarifa, que é o grande problema que nós estamos enfrentando, inclusive com uma guerra judicial. Em evento da prestação de contas na Câmara, o prefeito anunciou a intenção de reajustar os valores da tarifa pública paga pelo usuário, de modo a reduzir a necessidade de subsídio. Essa afirmação, gente, gerou uma série de questionamentos. Considerando, portanto, os altos custos, eu proponho ao prefeito uma série de medidas para resolver esse assunto. Inicialmente, eu observo que a proposta aprovada pela Câmara Municipal, após um intenso debate, eu quero aqui agradecer, inclusive, a presença do André Veloso, que representa muitos movimentos sociais que essa Câmara escuta. Depois de muito debate, nós conseguimos finalmente um acordo em torno do orçamento pela tabela ANTP, que, apesar de também sujeita às falhas, trata-se de uma organização externa, de nível nacional, menos suscetível a pressões locais. De acordo com o artigo 2º, inciso 3º, parágrafo 2º
combinado com o artigo 5º da Lei 11.458, de 2023, proveniente de um projeto de lei da minha autoria com outros colegas, a orçamentação do sistema deve utilizar a planilha ANTP e não outro critério sem amparo na lei, como está ocorrendo na mensagem. O prefeito sequer deixou a tinta da lei secar para mudar completamente a forma de remuneração que nós propomos. O que o prefeito está querendo é voltar à forma anterior, que confere notas fiscais falsas. Isso é inadmissível, porque isso gera um grande debate sobre quanto custa de fato a tarifa. Nesse sentido, senhor prefeito, eu demando que o senhor nos receba em reunião aberta pela imprensa, para que a sugestão seja muito clara. A retirada de tramitação desta lógica com a substituição de uma proposta que apresente claramente o valor pago pelo quilômetro rodado. Eu faço um apelo à imprensa aqui presente, perguntem à exaustão à prefeitura quanto custa o quilômetro rodado. Escutem aquele rapaz ali, o senhor André Veloso, que é um especialista nisso. Quanto custa o quilômetro rodado nessa cidade? Segundo, os critérios de qualidade e manutenção previstos com custo de peças e operações compatíveis com os dados da ANTP, e não os dependentes de autodeclaração dos concessionários. Não podem ser os empresários de ônibus que dizem quanto custa o sistema, porque assim eles vão dizer quanto custa a passagem. A produção quilométrica superior ao mínimo, um cronograma de ampliação do número de viagens, visando atingir um patamar próximo de 24 mil viagens por dia. Diferenciação entre viagens realizadas em veículos com e sem ar-condicionado operacional. Estou pensando aqui no passageiro que fica num forno, e eu não estou inventando. Prefeito, está aqui o seu colega do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Notícia, o Paes publica o decreto que corta o subsídio do ônibus sem ar-condicionado no Rio de Janeiro. E é isso que eu quero aqui, subsídio para quem garante qualidade para o usuário de ônibus em Belo Horizonte. Ainda, um mecanismo claro de controle de valor da tarifa enquanto perdurar o subsídio definido na própria lei. Quando nós, no último acordo de 17 itens, fechamos o subsídio, ficou claro que a tarifa não ia aumentar. Não há nada neste projeto de lei que garanta o não aumento da tarifa. Foi esta Câmara Municipal, ao lado destes vereadores aqui, que garantiram que a tarifa não subisse no último ano. E para isso, concedemos mais 74 milhões de reais daquilo que nós não gastamos conosco para fornecer à cidade. Ainda, senhor prefeito, a instauração imediata de processo administrativo para excluir do sistema a empresa concessionária que não cumpriu o acordo de número mínimo de viagens, conforme já reconhecido pela própria Prefeitura de Belo Horizonte. Há empresas de ônibus nessa cidade tratando o cidadão como lixo, e essas empresas têm que ser postas para fora do serviço que atende a população de Belo Horizonte. Eu estou falando de pessoas que acordam cedo, ficam 2 horas no ônibus, não chegam na hora do seu trabalho e são prejudicadas por gente aqui, ó, que está ganhando dinheiro e não presta o serviço. Esses empresários têm que ser colocados na rua. A apresentação ainda, prefeito, de projetos que reduzam os impactos da tarifa, especialmente para a população mais pobre, nos termos das minutas apresentadas a seguir. E aí, eu quero agora chamar muita atenção dos meus colegas vereadores. Chega aqui o vereador Wesley, também da Comissão de Mobilidade, o vereador Elinho, que está lá no Barreiro, Juliano Lopes, vice-presidente dessa casa, futuro presidente. São ideias minhas que eu compartilho em conjunto com os meus colegas e eu tenho certeza que terá o apoio de todos. Primeira ideia que esta Câmara está dando para a cidade de Belo Horizonte: tarifa zero nas vilas e favelas. Tarifa zero nas vilas e favelas de Belo Horizonte. O povo institui o programa de tarifa zero para os micro-ônibus circulantes em vilas e favelas do município de Belo Horizonte. Ou seja, a tarifa D não será cobrada para os usuários dessa linha. Quer R$500 bilhão desta Câmara Municipal? É para atender quem mais precisa, porque este povo não vai aguentar o aumento da passagem. Esta Câmara, portanto, passa a exigir do senhor prefeito tarifa zero
nas vilas e favelas de Belo Horizonte, porque os vereadores, os 41 vereadores aqui, pensam e pensam muito em quem mais precisa. Todos esses projetos acabam ser distribuídos para todos os profissionais de empresa que estão aqui, através do seu número cadastrado na nossa assessoria. Segunda ideia a ser apresentada para o senhor prefeito com este R$500 milhão. Passe livre estudantil integral. Passe livre estudantil integral. Cobrar R$ 6,90 do estudante desta cidade é impedir que o jovem tenha acesso à educação. A Câmara Municipal passa a defender, além de tarifa zero para as vilas e favelas, o passe livre estudantil integral para o município de Belo Horizonte. R$500 milhão não é para ir para o bolso de quem mais precisa, é para garantir dignidade e qualidade para quem mais precisa. Terceira ideia que eu passo a oferecer ao senhor prefeito: vale transporte da saúde. É R$500 milhão? É R$500 milhão para quem mais precisa. Fica instituído o programa de vale transporte de saúde no município de Belo Horizonte, para estimular o uso inteligente do serviço de saúde, possibilitando a gestão eletrônica de lotação e direcionamento de pacientes. Hoje, um dos maiores problemas do sistema de saúde de Belo Horizonte é que quando uma pessoa passa mal ou precisa de um médico, ela não sabe se vai para uma UPA, para um posto de saúde. Através de um sistema inteligente, ela pode dizer o que ela está sentindo e, através de um celular ou do que seja, de um acesso remoto por WhatsApp, é gerado um QR Code que garante a essa pessoa utilizar gratuitamente o ônibus para levá-la na hora certa, para o local adequado para ela se tratar. Nós estamos aqui na Câmara Municipal oferecendo condições para o senhor prefeito cuidar dessa cidade. Ninguém quer ser pai de ideia. A gente quer tratar Belo Horizonte como Belo Horizonte precisa. E ainda o auxílio transporte social. Quarta ideia fundamental que esta Câmara Municipal passa a defender para o senhor prefeito: fica instituído o auxílio social transporte Belo Horizonte, com vigência até 31 de dezembro, como medida para auxiliar a população de baixa renda de Belo Horizonte neste momento de pós-pandemia Covid-19 e de crise econômica profunda, se locomover pela cidade por meio de transporte público coletivo para, principalmente, auxiliar na busca por um emprego, bem como auxiliar as mulheres, sobretudo as mulheres, vítimas de violência doméstica e aos usuários em tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que deve sempre ser aplaudido. Portanto, a quarta ideia é justamente para apoiar aquele cidadão que perdeu seu emprego na pandemia, está em busca de um novo trabalho e que precisa do ônibus para se locomover na cidade. Recapitulando, portanto, nós temos aqui a tarifa zero para vilas e favelas, o passe livre estudantil, o Vale Saúde e ainda o auxílio transporte social. É R$500 milhão? Se é R$500 milhão, não é R$500 milhão para empresário. É R$500 milhão para o povo. Nós estamos falando aqui do povo de Belo Horizonte que usa o ônibus, ao contrário de muita gente, para sobreviver. E essas pessoas aqui, portanto, passam a ser amparadas pela Câmara Municipal e pelos 41 vereadores desta casa. É assim que o subsídio vai ter caminho aqui dentro. E eu sei que com o apoio dos nossos colegas, para a gente fazer essas medidas vigorarem, porque aqui nós seguimos economizando o nosso dinheiro, o dinheiro da Câmara Municipal, que na verdade não é nosso, é do povo e vai voltar para o povo. Se o prefeito precisar de suplementação desse subsídio, a Câmara está disposta, inclusive, a aumentar, mas tem que ser para a população que mais precisa. Isto posto, pessoal, nós estamos aqui diante de uma situação gravíssima. Hoje pela manhã, o Ministério Público de Contas, e eu insisto, prefeito, todos estamos dispostos a nos reunirmos com o senhor quando for necessário, com os vereadores e com a imprensa presente, porque chega das pessoas ouvirem versões. Eu estou há um ano dizendo que isso ia acontecer, para o senhor chegar e pedir sensibilidade à Câmara Municipal. Peço eu sensibilidade ao senhor.
ao vale de passe livre para as favelas, ao auxílio estudantil, ao vale saúde e ao vale social. Isso é sensibilidade, prefeito. E também é moralidade prestar atenção nisso daqui. Nós estamos com um conjunto enorme de pastas robustas, com um conjunto de provas inéditas sobre o que é feito no transporte coletivo dessa cidade. Eu recebi hoje pela manhã uma nota do senhor Gleidson Santo Soprani Massaria, Ministério Público de Contas. Está aqui um conjunto de esclarecimentos, provas, fatos, que chegam à seguinte conclusão. Diante de todo exposto, o Ministério Público de Contas submete os fatos acima narrados à apreciação de Vossa Excelência, requerendo que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, no exercício da competência prevista no artigo 71, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, promova a imediata sustação dos contratos de concessão oriundos da Concorrência Pública 131/2008 em decorrência de sua nulidade. Não vamos esperar 2 de maio. O processo, inédito no Brasil e amparado pelo Ministério Público de Contas, tem início agora, neste momento. Eu encaminho ao senhor Procurador-Geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o senhor Marcos Amaral, que está aqui, por favor. Está encaminhado ao procurador desta Câmara a nota do Ministério Público de Contas para que seja desenvolvido o rito de formulação de peça para início de sustação e anulação do contrato de ônibus que existe em Belo Horizonte. E ainda, de acordo com as notas referentes a essa nota, eu transfiro também a mesma documentação a um vereador que passa a ter um papel fundamental nesta casa, ao lado de seus pares da Comissão de Mobilidade. O senhor Braulio Lara, o senhor é presidente da Comissão de Mobilidade. Se reúne pela primeira vez depois de hoje, na próxima quinta-feira. Eu peço encarecidamente ao senhor que o senhor apresente aos profissionais de imprensa e à sociedade um modelo de rito para início de sustação do contrato. E eu peço encarecidamente que o senhor conte com os movimentos sociais. Tarifa zero, nossa BH, porque eu já lhe adianto, e adianto à imprensa que aqui está, o primeiro conjunto probatório que mostra que uma das empresas tem que ser posta para fora de imediato. Viação Torres. Está no celular de todos os senhores e acaba de chegar um conjunto probatório de uma empresa que faz chamamento de motorista no WhatsApp, não contratados, que não tem experiência de dirigir, que coloca a população de Belo Horizonte em risco. Sabe por que isso acontece? Isso foi o que nós, pela manhã, conseguimos averiguar. Porque 2 dos ditos proprietários da Viação Torres moram no meio de uma comunidade carente de São Paulo. Eu quero que os senhores conheçam toda essa documentação, todos os registros que vieram, porque, pelo jeito, 2 pessoas que não têm condições de pagar a passagem de ônibus em Belo Horizonte no mês são proprietários de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte, lá em São Paulo. O nome disso é Laranja. Uma das empresas que acaba de chegar aqui pelo Ministério Público de Contas tem como 2 proprietários laranjas. Batam na porta desses cidadãos. Descubram quem são. E, não é à toa, a Viação Torres é a empresa que menos atendeu o adequado na prestação de serviço que o subsídio exigiu. Ela é que deixou muita gente na mão, no ponto, na chuva, sem poder ir para o trabalho, sem poder ir para casa. Eu quero, portanto, vereador Brau, que o senhor de imediato comece intimando e chamando essas pessoas a virem na Câmara para dar explicação. Quem são esses laranjas? Como é que a Prefeitura de Belo Horizonte não se posiciona diante disto?
vai ser laranja para prestar serviço para a população de Belo Horizonte? O que a prefeitura tem a dizer sobre isso? E é por isso que, autorizado pelo Ministério Público de Contas, nós iniciamos o processo de anulação do contrato. Aqui estão fartos documentos que comprovam o quanto nós temos 2 laranjas cuidando de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte. Gente que não paga passagem é proprietário dessa empresa. E é o começo. Isso é o que a gente conseguiu ver pela manhã. Toda esta documentação vai ser analisada a partir de agora por um vereador que eu confio muito, o senhor Braulio Lara, em dupla com o senhor Wesley, que também é o vice-presidente da comissão, e ao lado dos seus colegas. Eu peço que essa comissão minimize qualquer visita técnica, qualquer outra audiência, qualquer outra coisa que não seja ônibus. Vocês têm um papel fundamental. O senhor já é relator de uma CPI, o senhor é presidente de uma CPI, mas pode redobrar as horas de trabalho aqui dentro, porque a população quer entender o que tem nessas pastas aqui. E, portanto, tendo apresentado todos a vocês, inclusive está ali o nosso diretor de processo legislativo, que é o senhor Lucas Leal, que também pode explicar qualquer processo de tramitação aqui dentro, eu me coloco à disposição das perguntas que, porventura, queiram ser feitas aqui. Presidente, então vou começar, boa tarde. Eu queria entender como é que funciona esse processo de cancelamento do contrato que está em vigor por parte da Câmara Municipal, já que a outra parte seria a Prefeitura, né? Que poder que a Câmara tem, embasado em que para poder fazer o cancelamento deste contrato, por gentileza? Aqui é um esclarecimento que embasa essa decisão, que nos termos do artigo 70 da Constituição, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, deve ser exercido pelo Poder Legislativo, regra que acontece no nível da União. O desempenho de tal controle externo dá-se com auxílio do Tribunal de Contas. Daí o papel do MP de Contas nessa questão. Ou seja, neste mesmo sentido, já que somos uma federação, aduz-se que, trazendo da União para o município, a lei orgânica, que no seu artigo 95 diz o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades de administração direta é exercida pela Câmara, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade, observado o que segue nos artigos. Nesse sentido, essas atribuições se somam ao disposto no artigo 71, Patrícia. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. O município de Belo Horizonte não tem um Tribunal de Contas municipal. Portanto, ele é órgão auxiliar da Câmara Municipal. O processo se dá no Congresso Nacional através da comissão correlata ao assunto. No caso, a comissão correlata ao assunto da Câmara Municipal é a Comissão de Mobilidade. E, portanto, como esse rito nunca se deu, e como nós faremos tudo dentro do preciso Estado Democrático de Direito e no respeito no regimento interno desta Casa da Lei Orgânica, o procurador acaba de ser provocado a definir o rito desse processo em conjunto com o diretor do processo legislativo. Porque, de fato, isto é inédito no Brasil. Então, presidente, aproveitando o contrato, eu queria saber primeiro uma previsão de prazo para anular esse contrato e qual que é a solução que vai ser buscada. Porque se esse contrato foi firmado entre prefeitura e as empresas de ônibus, vai ter um novo contrato, a Câmara Municipal não pode fazer esse novo contrato, né? Sim. Como que isso vai ser feito para o cidadão que vai estar assistindo isso e vai ficar preocupado? Eu vou ficar sem ônibus? Eu quero tranquilizar o cidadão de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, eu quero tranquilizar no sentido que os vereadores que aqui estão impedindo uma novela de continuar. Porque se tudo seguir como está planejado, em dezembro vem outra novidade. Em dezembro vem mais aumento, se aumento de qualidade. Nós aqui estamos preocupados com a qualidade do sistema. Em segundo lugar, nós vamos pautar, num dos dias deste mês, o projeto de lei 332/22, que autoriza o encampamento do sistema. Isto não é novidade, Patrícia. Isso aconteceu, está previsto, e o Rio de Janeiro fez. Na hora que o sistema quis dizer ou é isso ou nós paramos, a prefeitura encampa e garante o serviço. Isto é o ideal? Não.
acontece até uma nova licitação se encerrar. Quanto tempo dura uma licitação? Mas isso vai precisar de diálogo entre a Câmara e a Prefeitura. E por isso, só para concluir, e esse processo de encampamento se dá enquanto há uma licitação. Ela poderia ter ocorrido nesse 1 ano que se passou. Foi por isso que nós concedemos um subsídio, para essa licitação se dar. E claro que o diálogo vai acontecer. Estamos todos abertos aqui a dialogar com o prefeito, mas de modo que a população inteira acompanhe. Porque depois de 6 meses dialogando, eu não quero o senhor prefeito dizendo que o único caminho é mais meio bilhão. Eu quero que todo mundo seja testemunha, que a cidade seja testemunha, e esse talvez tenha sido o equívoco da Câmara Municipal. Nós devíamos ter transmitido ao vivo, como nós pedimos, todas as reuniões que nós fizemos com a Prefeitura. Todas as vezes que nós chegamos à Prefeitura, éramos apenas nós. Todas as vezes que nós chegamos lá na reunião, e eu mostrava para vocês da imprensa, que estavam sentados os vereadores numa mesa, fazendo papel de bobo. Que o prefeito não foi, o secretário não foi, o superintendente não foi, e avisaram no WhatsApp 9 minutos depois que tinha sido cancelado. Agora eu quero ver, ao vivo, se a Prefeitura não vai participar de novo. Nós estamos participando. O cidadão de Belo Horizonte não precisa temer nada. O sistema vai continuar de um jeito ou de outro. O que não pode continuar é a falta de respeito com o cidadão. O que não pode continuar é uma mulher que sai 5 horas da manhã de casa, fica 2 horas no ônibus, é assediada, é assaltada, chega atrasada no trabalho, passa o dia trabalhando, mais 2 horas dentro do ônibus para chegar em casa e cuidar da família. Isso é que não pode continuar. E se as coisas forem do jeito que estão, isso vai continuar. Mais alguém? Presidente, Vinícius Rangel Record, esse meio bilhão, o senhor diz que vai começar a tramitar no 538. Para qual prazo que a Prefeitura está pedindo isso? E as propostas que o senhor apresentou vão entrar como emendas a esse projeto? Eu estou apresentando ao prefeito as ideias. Eu tenho muito respeito ao emendar projetos de lei. Eu sugiro ao autor que o faça. Seja com o prefeito, seja com qualquer colega vereador. Emenda é praticamente uma invasão no texto original. Agora, eu repito, os 41 colegas vereadores apoiam essas ideias. Para que este texto seja aprovado, são necessários 28 votos dos 40 que votam. Eu, como presidente, não voto. Mas meio bilhão, para ficar tudo como está, não faz sentido para mim, e eu acho que não faz sentido para ninguém que está aqui. E o prazo? Meio bilhão para quanto tempo? A Prefeitura ainda não dialogou conosco. Ah, não. Quanto tempo dura? Isso. Só até 31 de dezembro desse ano. De agora até o final do ano, mais 500 milhões. Essa proposta é de R$500 milhão até o dia 31 de dezembro para ficar como está. Isso garante o congelamento da tarifa, desculpa, presidente? Não. Isso o projeto não garante. Não está, olha aqui, ó, não é um projeto extenso, são duas, estão aqui, não, aqui é a mensagem, tá aqui. Aqui está, ó, o projeto de lei, para todo mundo ver, tem 2 páginas assinadas pelo prefeito. O que está no projeto de lei? Primeiro, ele modifica o que esta Câmara tornou lei. Ou seja, ele retorna a uma forma de oferir o preço, não pela tabela da MTP, mas pela verificação de notas fiscais. Isto é um convite à fraude. Isto é um tapete vermelho para a corrupção. Isso é um retrocesso que esta Câmara não vai tolerar. Então, além dele dizer que isso volta a valer, há uma complementação no projeto de lei que nós aprovamos e defendemos aqui na casa. Nós queremos a remuneração por quilometragem, ou seja, parte é paga pelo usuário, parte vem de um subsídio, que não precisa ser só municipal. Eu fiz um convite ao prefeito aqui e refaço o convite. Vamos a Brasília. Vamos lembrar o Rodrigo Pacheco, que ele é mineiro. Há um projeto de lei tramitando no Senado que garante parte da CID, que é um imposto de combustível, para subsidiar transporte coletivo em grandes cidades. Tudo que nós pagamos vai para Brasília e fica lá. Está na hora do senhor prefeito comigo irmos a Brasília exigir a tramitação desse projeto para complementar esse recurso. E aí a tarifa, o subsídio municipal, o subsídio federal somam-se num bolo que complementa, impede a passagem de subir, mas isso tem que estar na lei, e não está. Não está. Vocês podem conferir aqui. Continua o processo.
O valor da remuneração será pago, a SUMOB enviará o desempenho, fixado o valor, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente até o limite de 476.139.234,59 centavos, meio bilhão, em bom português. Procurem aqui onde está qualquer questão a respeito do outro tema. Não há. Da última vez foram 237 milhões e meio com um acordo de 17 itens, dos quais a Prefeitura não cumpriu 4. A Prefeitura não criou formas de arrecadar mais para a cidade com publicidade dos ônibus. A Prefeitura não inseriu na forma de fiscalização as sugestões de controle do MP de contas. A Prefeitura de Belo Horizonte não avançou na criação de um aplicativo e, evidentemente, a Prefeitura não fez a reformulação do contrato da tarifa. Portanto, os empresários cumpriram, em grande parte, o que devia a eles, que era aumentar as passagens. Quem não cumpriu por causa do nosso acordo, não recebeu. Não recebeu. E a Câmara, não resta dúvida, fez tudo o que tinha que fazer nesse período e muito mais. Quero aqui agradecer sempre os vereadores. Presidente. Só um minutinho para terminar. Oi. Voltando à pergunta sobre a questão da sustação dos contratos. O rito vai ser iniciado agora, ainda nem sequer tem um rito, vai se definir um rito por conta do ineditismo da situação. Mas, pelo menos para poder a definição do rito, existe um prazo? A Câmara vai definir um prazo? Vamos apresentá-lo na quinta-feira que vem, através da Comissão de Mobilidade, que se reúne às 13 horas e 30 minutos. E a partir da apresentação do rito, quinta-feira que vem, tem a determinação de um prazo? Como é que isso vai se dar? Vai ser através de plenário? O rito será apresentado na quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira que vem, o rito, os prazos, os modos serão apresentados. Tem mais? Presidente, boa tarde. Queria saber em relação ainda às tarifas, se a Câmara pensa que uma dessas ideias possa ser de um valor ideal ou um valor fixo para não haver esse aumento agora que foi determinado pela Justiça. Uma das posições que a Câmara vai adotar, e eu agradeço mais uma vez a presença dos movimentos sociais que aqui estão, é justamente em que valor a tarifa deve ficar. Isso não quem define não são, obviamente, aqueles que prestam o serviço. São um conjunto de números. Tanto que a decisão judicial que foi proferida ontem pelo juiz pede uma auditoria. Vocês acompanharam a decisão completa. Cadê? Essa auditoria, aliás, é pedida pela Câmara Municipal há um ano. E ela não foi feita. Então, nós aguardamos essa auditoria e, certamente, também na Comissão de Mobilidade, será feita uma audiência pública com especialistas, movimentos sociais, integrantes do Poder Executivo para decidir isso. Infelizmente, em relação à questão judicial que hoje se dá, que é a posição dos empresários, o recurso da Prefeitura e agora a decisão em caráter liminar do Tribunal de Justiça, nós não temos, já consultei a exaustão, a Procuradoria desta Casa, a competência jurídica para atuar. Infelizmente, nós não temos. Mais alguma pergunta? Queria passar aqui também ao presidente da Comissão de Mobilidade. Presidente, obrigado por confiar essa importante missão. É uma situação muito específica, mas é fruto de um trabalho que já vem de longa data. Sim, por favor. Desde quando nós tivemos a CPI da Caixa Preta da Vegatrans e todos esses problemas de ônibus na nossa cidade. Então, presidente, vamos conduzir esse processo com a maior lisura e transparência, mas o mais importante, o cidadão de Belo Horizonte é quem tem que ser preservado nessa história. Faremos tudo dentro da legalidade, mas trabalharemos exaustivamente na nossa Comissão de Mobilidade para trazer realmente o assunto para uma conclusão efetiva. O assunto de anulação do contrato está em pauta nessa Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ivan. Vou deixar claro a toda a imprensa que, assim como nós recebemos o projeto anterior, que era inconstitucional, foi declarado inconstitucional, esse projeto será analisado em relação à sua constitucionalidade. Então, nós vamos fazer essa avaliação a partir de agora. Temos vários questionamentos, inclusive eu quero chamar os movimentos sociais para que a gente possa fazer as diligências necessárias em relação aos questionamentos da Prefeitura e a partir daí sim, nós vamos avaliar a questão da constitucionalidade. Porque não adianta nada, como o nosso presidente disse, entregar R$500 bilhão para as empresas de ônibus sem nenhuma contrapartida e afrontando a legalidade e a constitucionalidade. Então, quanto a isso, vocês podem ficar com tranquilidade que nós vamos fazer o processo da maneira mais lisa e correta possível.
Obrigado. É isso, pessoal. Uma última declaração. Isto não é uma briga de vereadores e prefeitos. Isto não é um posicionamento de Câmara anti-prefeitura. Isso daqui é um conjunto de 41 vereadores que estão muito preocupados com o povo de Belo Horizonte e cansados desta novela que se repete há anos. Alguém tinha que falar, chega. Se isso não veio da prefeitura, veio da Câmara Municipal. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado.